hoje eu vim falar com vocês sobre por que os pais têm que fazer, o que eles ganham fazendo as atividades das escolas para criança, né? Bem, para isso eu vou começar a explicar os sentidos. Sim, aqueles sentidos. Os 5 que a gente aprende na escola, né? Tato, visão, olfato, audição, paladar e mais 2 hoje que eu quero colocar para vocês. Um é do sistema vestibular, que está ligado aqui ao ouvido interno, que é as informações que a gente recebe do ambiente quanto ao movimento e gravidade, e a propriocepção, que é a noção que a gente tem do nosso corpo em relação ao espaço, a nossa noção espacial, né, corporal. Tá, como que isso tudo está interligado? Vamos lá. Muitas das experiências que as escolas mandam para as crianças nesse momento estão intimamente ligadas, estão super ligadas a isso. Então, por exemplo, se a escola manda atividade lá de vamos pensar por que a água não se mistura com o óleo, a gente já está falando da visão. A criança já quer olhar aquilo e ter a curiosidade de ver se realmente vai ficar olhando ali, se não vai se misturar. Se é uma criança menor, que a escola fala assim, vamos amassar o papel, né? Então ela vai sentir aquela textura diferente, vai ter essa noção do tamanho, da textura, né? Se for um colorido, também mexe com a visão. E aí você fala assim, e a audição nesses tempos? A audição tem tudo a ver com o pai e a mãe que está fazendo a atividade, né? Qual é o tom de voz que você está utilizando para ensinar o seu filho, como que você fala com ele, né? Enfim, aí a gente começa a pensar em como essas questões estão tão interligadas, são tão necessárias. O que a gente fala das sensoriais é integração sensorial. O que é isso, né? A gente recebe estímulos do ambiente o tempo todo, vários estímulos sensoriais. Isso, o nosso cérebro recebe essas informações vão lá para o nosso cérebro e ele organiza essas informações, integra todas elas, porque, por exemplo, no exemplo que eu dei da água e óleo, tem várias sensações ali, vários sentidos que estão sendo utilizados. O tato, se ele quiser colocar a mão na água e no óleo para poder ver se mistura, a visão, a audição do tom de voz lá que estão falando com ele. Então o cérebro integra todas essas informações e aí a gente espera uma resposta daquela criança. E por que isso é benéfico para a criança, né? E aí eu vou falar assim, não para a criança, gente, mas a criança, assim, a longo prazo. Quando a gente fala de questões sensoriais, e eu disse lá que o cérebro integra todas essas informações e emite um comportamento, ele também emite uma motivação. Aquela criança que nos gera uma motivação. E essa motivação ela é muito usada também para querer aprender mais. E isso tem super a ver com o rendimento escolar. Gera uma curiosidade naquela criança, uma motivação de querer estudar. E aí, lembra quando eu falei que tom de voz você está usando com seu filho quando faz a atividade? Isso também conta para uma outra questão que é muito importante, o vínculo seu com o seu filho. Lembra lá de quando você estava amamentando, o cheirinho, né? Que as mães dizem assim, não quer nem mamar, só quer ficar no peito para sentir aquele cheirinho da mãe. O colo, o toque, então tudo isso pode continuar e deve continuar presente quando você faz atividades com seu filho. Mas por que isso? Porque assim como eu falei que tem a motivação para aprender, isso cria um vínculo com você, pai, e você, mãe, que está ensinando o seu filho agora, nesse momento aí em casa, né? Por causa dessa pandemia que nós estamos vivendo. Então vocês têm uma ótima oportunidade de 2 coisas. Primeiro, motivar, gerar uma curiosidade, motivação para essa criança aprender. E aí eu tô falando de todas as crianças. Aquelas crianças que não têm dificuldade nenhuma, aquelas crianças que têm um transtorno, crianças com deficiências, então, que requer de muito mais estímulo e que está muito mais no concreto, quanto elas puderem tocar nas coisas e fazer essas experiências,
mais facilmente elas vão se motivar para aprender. E aí, se você se apropria desse espaço com esse amor, esse carinho, que você vai demonstrar no tom da sua voz, no jeito de falar, em como você vai ensinar, isso cria um laço afetivo muito grande. E isso não é para agora, isso é para a vida do seu filho. Esse vínculo é para a vida de vocês, né? Isso não vai terminar quando a pandemia acabar, né? Esse vínculo que vai ser criado a partir dessa interação, dessas aprendizagens, isso pode ser tão marcante para o filho de vocês. E aí, assim como essa aprendizagem é marcante, quem ensinou isso também vai marcar a vida deles. E aí esse vínculo vai existir para sempre, né? Então vocês têm aí uma ótima oportunidade e espero que vocês aproveitem para fazer todas essas experiências que vêm da escola, que são muito legais, que mandam, né? E vejam isso com bons olhos, né? Primeiro para aprendizagem posterior que vai vir, né? Para estimulação do cérebro da criança, em questão de cognição, de inteligência, de atenção, porque vai prestar muito mais atenção naquilo que atrai, e também para o vínculo de vocês, pais e filhos, tá? A dica que eu dou hoje é essa, e espero que vocês aproveitem.